Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje nós vamos falar do livro Viktor Frankl, A Antropologia como Terapia, de Ricardo Peter. Este livro é um livro técnico, bem profundo, demonstra um grande conhecimento da logoterapia e nos faz crescer ainda mais, e seguir em frente nessa imersão. Esse livro ele traz a concepção filosófica da logoterapia. Ele traz lá no primeiro capítulo a inevitabilidade da filosofia, ele traz as premissas do sistema frankliano, o homem e o ser espiritual pessoal, o homem e o ser capaz de autodeterminar-se, o homem se orienta primária e originalmente para significado e para os valores, e a transcendência pertence de maneira essencial ao ser homem. E assim vai, lá no segundo capítulo, a antropologia frankliana, e no terceiro, implicações religiosas da logoterapia, como relações entre logoterapia e religião e formulação religiosa da logoterapia. A insuficiência antropológica da psicologia, confrontação, denúncia, superação e reformulação. É um livro incrível e muito interessante, Nós que estamos aí nesse estudo, não podemos deixar de estudar. Falando um pouquinho de quem foi o autor dessa obra, de quem é o autor. Ricardo Peter nasceu em Manágua, Nicarágua, em 28 de 8 de 1943. Doutor em filosofia, training em psicanálise, especializado em personal counseling, professor de antropologia do limite na Universidade Gregoriana, e ele também é o idealizador da terapia da imperfeição. Foi embaixador na Nicarágua junto a Santa Fé de 1979 a 1980 e é pesquisador da Universidade Autônoma de Puebla, no México. E Ricardo Peter ele já começa nos fazendo refletir. Ele diz o seguinte: a concepção psicológica do homem em Viktor Frankl é substancialmente diversa daquela que predomina em Freud e Jung, dos dois autores mais influentes da psicologia contemporânea. Olha só. A essência dessa diferença é detectada em nível filosófico, partindo de um elemento espiritual e existencial. Frankl cristaliza uma teoria psicológica centrada em 4 conceitos marcadamente filosóficos. Ele nos traz a pessoa, a liberdade, a responsabilidade e o significado. Neste livro, de Ricardo Peter, ele expõe a concepção antropológica de Frankl para perceber profundamente a renovação e a ampliação realizada no campo da psiquiatria. E ele segue dizendo que a solução trazida da logoterapia para a questão de fundo da psiquiatria resume-se em ter devolvido ao homem uma dimensão antropológica essencial, ou seja, seu poder de decisão. E é dessa maneira que a antropologia assume em Frankl a função terapêutica no sentido mais nobre da palavra. Viktor Frankl, por sua vez, defende a hipótese de que, para fins meramente psiquiátricos, a natureza humana permanecerá insolúvel e ininteligível, enquanto se reduzir todo o comportamento ou conduta do homem à mera operação dos instintos. E ele observa: a propósito, a verdadeira questão da psiquiatria não é uma questão psicológica, e sim antropológica. E ele vai mais a fundo para nos fazer pensar mais, buscar mais e ter uma maior compreensão. Que fica evidente, então, que a verdadeira dificuldade da psiquiatria e das ciências afins consiste em detectar onde começa a realidade que constitui o homem como ser especificamente humano e, consequentemente, em saber distinguir realidade em face da própria condicionalidade, seja ela instintiva, hereditária ou ambiental. E diz mais: a dificuldade na qual incorria antes de Frankl toda a teoria psicológica se pedia a presença de um neurologista no campo da filosofia. Baseado nisto, Frankl delineou uma orientação psiquiátrica com método
e técnicas terapêuticas específicas, centrada na dimensão espiritual da pessoa. É assim que a logoterapia contribui para o debate psicológico e também psicorreligioso, ampliando e integrando nessa compreensão o aspecto ontológico da pessoa, respondendo, ou na verdade repropondo, uma concepção antropológica que se estenda à totalidade da pessoa humana, ressaltando aí não somente a profundidade, mas também a altura do homem. O ponto de vista de Frankl se atém plenamente ao âmbito da psicologia, ou melhor, à antropologia. Dessa maneira, a logoterapia captou o desafio do nosso tempo. E aí ele faz uma observação bem importante, que a atual alergia metafísica havia limitado. E aí é onde ele diz, estamos nos referindo aos conceitos básicos da logoterapia, que são espírito, significado e transcendência, que por sua vez, de uma perspectiva pluridimensional, Frankl adentrou a questão religiosa. E ele entrou nessa questão enquanto fenômeno antropológico de inevitável projeção no campo da psicoterapia. Sobre esse argumento, as escolas clássicas da psicologia, do profundo e das correntes psicológicas experimentais apresentam um vazio e uma indigência antropológica que não podem ser remediadas. É importante dizer que o conhecimento do espírito, do significado último e da transcendência por parte de Frankl não tem caráter teístico, mas sim antropológico, isso vale frisar. O caráter é antropológico, empírico e fenomenológico. São precisamente os mesmos fenômenos especificamente humanos, como a liberdade, a responsabilidade, a moral, a consciência, o amor, a religiosidade e a criatividade e a comunicabilidade, que revelam seu caráter espiritual, significante e transcendente. Porque a transcendência é em definitivo a afirmação de todo significado, de todo valor, de toda responsabilidade e de toda decisão autenticamente humana, como afirma Frankl em toda a sua obra. Introduzindo o conceito de inconsciente espiritual, Frankl aponta para a nítida delimitação de dois fenômenos incomensuráveis, que são o impulso e o espírito. As fronteiras entre esses dois fenômenos é o único critério para indicar a realidade especificamente humana e para definir o ser humano enquanto pessoa. E aí concluímos. A logoterapia devolveu à psiquiatria e à psicologia a dimensão antropológica mais essencial, seu caráter decisional. Nisto consiste o alcance revolucionário da reflexão de Viktor Frankl, a logoterapia. E por aqui eu me dou por satisfeito, com a certeza de ter criado em vocês uma inquietação e uma vontade ainda maior de seguir nesse estudo, nesse aprofundamento, nessa imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Até um próximo vídeo e um grande abraço.